side. Olá pessoal, aqui é a Marina e junto com a Jéssica, a Larissa, o Marcos Miguel e o Peterson eu vim aqui apresentar para vocês. A gente veio aqui apresentar para vocês, na verdade, o Framework LESS, tá bom? Então o que é? O LESS, ou Large Scale Scrum, ou Scrum em larga escala, ele é um framework que ele possui a intenção de aplicar num contexto de larga escala, né, como o próprio nome diz, o Scrum do jeito que ele é, tá? Então ele começa com a base de uma equipe Scrum, igual está definido lá no guia de Scrum, e ele se aplica a várias equipes que trabalham juntas em um produto. Então, assim, de maneira resumida, ele busca aplicar os princípios e ideais do Scrum num contexto empresarial de grande escala da maneira mais simples possível através de regras e guias definidas, tá? Então, como que ele funciona, né? Ele dá pra gente dois frameworks de Scrum de grande escala diferentes. Então, a gente pode ter o Less, que são até 8 equipes de 8 pessoas cada, e a gente tem o Less Huge, que são até algumas milhares de pessoas em um produto. Ambas as abordagens, elas fazem com que a gente tenha, no final, um One Team Scrum. Porque mesmo que a gente tenha todos esses times separados, né, de uma maneira, todos eles vão seguir o Scrum. Então, de certa maneira, todos eles vão virar um único time trabalhando para um único objetivo, que é entregar um produto, e todos eles seguindo a metodologia Scrum, né? Então, o que mantém ainda do Scrum nesse framework do LESS? A gente ainda tem um único produto backlog, um único product backlog. Então, como a gente tem um único produto, né, mesmo que dividido em várias equipes, ainda é um único produto, o product backlog ainda é o mesmo, tá? A gente tem uma definição de pronto para todas as equipes. A gente tem um incremento de produto potencialmente comutável no final de cada sprint. A gente tem um Product Owner. A gente tem muitas equipes multifuncionais completas. Então, sem equipes de um único especialista, sabe? Então, equipes são completas. A gente tem um sprint só. E no LESS, todas as equipes elas estão numa sprint comum para entregar um produto distribuível comum em cada sprint. Então, vamos supor, na sprint X, todo mundo vai trabalhar na feature tal, dividida, né, em features diferentes, mas que no fim vai entregar uma única feature X para o cliente para ele poder utilizar. Então, todos trabalhando num único objetivo, tá? Mas o que é diferente, então, se a gente falou até agora só de coisas que a gente já conhece? Então, a gente tem o Sprint Planning parte 1, né? Além do Product Owner, na Sprint Planning Parte 1, a gente tem pessoas de todas as equipes. Então, ela permite que os membros, né, das equipes se autogerenciem para decidir a divisão dos itens do backlog. E os membros da equipe, eles também podem discutir oportunidades de encontrar trabalho compartilhado, né? Então, cooperar entre si, especialmente se os itens deles forem relacionados, tá? A gente tem Sprint Planning Parte 2, então esse aqui já é realizado de forma independente, então cada time tem a sua. E embora às vezes para coordenação ou para aprendizagem, duas equipes podem sim fazer o Sprint Planning Parte 2 na mesma sala, porém em áreas diferentes. Né? Só que como a gente está na época onde isso está sendo feito online, a maioria das vezes a gente sabe que isso acaba não acontecendo, então cada um faz a sua. A gente tem a Daily, né? A Daily Scrum. Então, ele também é realizado de forma independente por cada time, embora um membro do time A, por exemplo, ele pode observar a Scrum do time B, para ele poder aumentar o compartilhamento de informações, né? Às vezes, por exemplo, a minha tarefa está sendo bloqueada por algo que o time B está fazendo, então eu entro na Daily para saber como proceder, alguma coisa assim. A gente tem o refinamento do backlog de produto. Então, o único requisito no LESS é o Product Backlog Refinement, de uma equipe única, tá? Porém, tem uma variação comum e útil até, né, que é o Product Backlog Refinement de várias equipes. Então, duas ou mais equipes elas estão na sala juntas para aumentar o aprendizado e a coordenação. Então, às vezes, por exemplo, a gente está fazendo um backlog refinement de uma tarefa X e alguma pessoa em um outro time ela tem um conhecimento que pode me agregar naquela tarefa que a gente está discutindo naquele momento, né? A gente tem a revisão da sprint, então, além do Product Owner, também inclui pessoas de todas as equipes, clientes, usuários relevantes e outras partes interessadas, né? E para a fase de inspeção do incremento do produto e novos itens, eles consideram um estilo de bazar ou feira de ciência, sabe? Então, é uma grande sala com várias áreas e cada uma com os membros das equipes, onde os itens desenvolvidos pelas equipes eles são mostrados e discutidos. Então, é igual na feira de ciência que a gente fazia na escola mesmo, que ficava mostrando lá sobre a Mata Atlântica, essas coisas. Então, aqui a gente
faz uma feirinha de ciências onde a gente vai mostrar aquilo que a gente fez naquela sprint. Tá? E a gente tem a retrospectiva geral, essa é uma nova reunião que não está no Scrum de uma equipe, e o objetivo dela é explorar a melhoria do sistema geral, ao invés de focar em uma equipe, entendeu? Então a gente está falando sobre o sistema num todo, e não naquela equipe específica. A duração máxima dessa reunião é de 45 minutos por semana de sprint, né? E ela inclui o Product Owner, o Scrum Masters e os representantes rotativos de cada equipe, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para o Peterson para ele falar um pouquinho para vocês sobre os valores e princípios. Oi pessoal, eu sou o Peterson e para continuar a apresentação sobre o LESS, né? Então já que a Marina explicou para a gente como é que funciona, né? O que é o LESS em si, eu vou estar apresentando para a gente então quais são os valores e os princípios que é definido pelo LESS. Legal? Bom, então eu trouxe uma imagem. Essa imagem ela foi retirada do próprio site do LESS. Então tem a fonte aqui embaixo, né? Que é o less.works, né? E aqui tem um resumo, né, visual de quais são os 10 princípios definidos pelo LESS. Então vamos começar explicando cada um deles. O primeiro, né, então vou estar começando aqui em cima, nesse primeiro aqui, e eu vou estar seguindo no sentido horário aqui. Né? Então aqui o primeiro é o Large Scale Scrum is Scrum. Ou traduzindo, né, Scrum em larga escala é Scrum. E isso significa que o LESS ele não é nada novo, ele não é um framework que foi desenvolvido, que é diferente do Scrum, né? Mas sim uma nova forma de se implementar o Scrum em um contexto de grande escala, né? Então, por isso que tem esse nome de Large Scale Scrum, né? De larga escala. Então, ele é o Scrum, só que em um contexto de um projeto muito maior, enfim, de um desenvolvimento grande. Legal? O segundo, então, é a transparência, certo? E esse princípio tem muito a ver com o ciclo de feedback que é gerado, né, ao se utilizar o framework Scrum. Tendo em vista que basicamente ele funciona como se fosse um espelho, né, onde os próprios membros da equipe vão conseguir ter o seu próprio reflexo, né? E o que eu quero dizer com reflexo, né? São os resultados, né? Os feedbacks que vocês produziram, né? Então você vai saber ali se o seu resultado, né? Se o que você desenvolveu foi bom, né? O que pode ser melhorado, né? Não só o seu, mas também os do membro da equipe. Então por isso que funciona como um espelho ali. E dessa maneira você vai estar se mantendo transparente, né? Vai estar mantendo a transparência entre você, né, o seu trabalho, os seus colegas de equipe, enfim. Mas acima de tudo também na transparência é muito importante ressaltar que deve se manter o medo fora do local de trabalho. Porque nem sempre, né, esse feedback que você vai ter vai ser bom, né? Ele pode ser às vezes ruim. E isso é desconfortável para quem está vendo ali, porque você pode ficar triste e isso pode impactar no desenvolvimento do seu trabalho e tudo mais. Mas na verdade não, você tem que levar aquilo ali como se fosse um ponto positivo, né? Que você pode melhorar e ir evoluindo cada vez. Depois tem o More with Less, que é o mais com menos, né? A tradução. E este princípio ele visa obter mais aprendizados, adaptações, melhorias, agilidade, flexibilidade, valor e resultados no geral. E tudo isso, né, todo esse tipo de ganho com menos processos definidos, fórmulas, papéis, artefatos, sobrecarga, dispersão de informação, contato com desenvolvedores e clientes, práticas detalhadas e tudo isso aí que digamos, mantém uma regrinha ali, uma receita de bolo, né? Então, eles esperam que você produza muito mais utilizando menos recursos, digamos assim. O próximo ali é o Only Product Focus, né? Que é o foco em todo o produto. Então, você tem que ter ali na sua mente que o cliente ele não compra partes do produto, mas sim ele compra um produto inteiro, né? Ele quer o total do produto, né? Então, esse princípio ele define que as partes dos sistemas que não foram integradas ainda ao sistema total, eles nem possuem valor ainda, porque aquilo ali não faz muito sentido para o cliente, né? Já que ele quer o produto total, o produto pronto, né? E com qualidade. Então, é sempre bom manter ali a integração dos desenvolvimentos à parte no projeto como um todo, e aí sim, depois de concluído,
priorizar essa totalidade, né, do produto, ao invés de otimizar somente pequenas partes da equipe ou desenvolvimento. O próximo princípio é o Customer Centric, ou né, o foco centrado no cliente. Então é sempre bom manter o foco, né, em gerar o valor para o cliente ou desenvolvimento. O próximo princípio é o Customer Centric, ou né, o foco centrado no cliente. Então é sempre bom manter o foco, né, em gerar o valor para o cliente. E quanto mais todos estiverem conectados aos clientes reais, né, e se preocupando com eles, é muito melhor, porque daí você vai saber qual que é a ideia do cliente, qual que é a requisição que o cliente está fazendo, né? Então você tem que definir o que tem valor para o cliente e o que é desperdício para o pro projeto, né, para o produto, e o que não tem nada a ver para o cliente. Então você sempre deve manter ali ciclos frequentes de feedback com os seus clientes para saber quais são os feedbacks deles, né, e relacionar principalmente o seu trabalho, né, e os benefícios que são gerados através do seu trabalho para o cliente, para ver o que aquilo ali se relaciona, se é aquilo mesmo que ele quer ou não. O próximo princípio é o Continuous Improvement Towards Perfection, né, que é a melhoria contínua rumo à perfeição. Então, esse aqui define basicamente para você fazer entregas frequentes do produto, né, gerando sempre melhorias, sem custos e sem detalhes o tempo todo. Então, é sempre bom ali você ficar entregando pequenas partes, integrar ela ao produto total, para você ver, né, o que tem ali de defeito, né, se vai ser encontrado algum bug, alguma falha, e aí sim você vai corrigindo isso, né, então vai melhorando ali, trazendo melhorias, né, e aí vai melhorando o ambiente, tornando o trabalho mais fácil e seguindo esses passos aí de melhoria para chegar na perfeição e entregar o produto perfeito para o cliente. O próximo é o Lean Thinking, ou pensamento enxuto, né? Basicamente esse se resume em criar um sistema organizacional ali, né, entre os membros da equipe, onde os gerentes sejam professores e ensine aos membros da equipe a aplicar os pensamentos sistêmicos, que é o próximo princípio, e também os enxutos, que é pensar naquilo, né, que é melhorar e produzir somente o que for necessário e desperdício e evitar os desperdícios com coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento do projeto. Tudo isso com o objetivo de atingir a perfeição, né, que também tem um pouco a ver com o princípio anterior. O próximo princípio ali é o Systems Thinking, ou pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, basicamente, ele requer que haja uma otimização do sistema total e não das partes individuais dele, né? Então, concentrar-se no fluxo e o tempo total do ciclo de vida do produto e evitar esses trabalhos individuais, como eu disse, né, sempre integrar ao produto como um todo e sempre estar pensando ali na totalidade do produto e não em pequenas partes e partes individuais que os membros da equipe estão desenvolvendo. Não que não seja importante, mas como eu já mencionei antes, o cliente ele quer o produto como um todo e o produto funcionando como um total e não pequenas partes dele. O próximo ali é o Empirical Process Control, né? Ou controle de processos empíricos, né? Esse tem por objetivo controlar os processos, né? Em partes, desde inspecionar a criação do produto, né? Fazer a sua adaptação, e até mesmo a maneira de como construir ele, para que assim você crie uma organização baseada em Scrum e não ficar seguindo regras, né? Ficar seguindo receitas de bolos, né, processos definidos ou fórmulas detalhadas. Você tem que fazer o controle do processo ali detalhadamente para que você não crie robôs que estão seguindo regras e definições. É isso que esse princípio define. E por último, e não menos importante, temos ali o Queuing Theory, que é a teoria das filas, traduzindo, e esse princípio ele vem com o intuito de ajudar a gerenciar as filas de trabalho, né, as tarefas e atividades que estão sendo executadas pelos membros da equipe, né, para evitar a formação de filas, né, aglomerações de trabalho, consequentemente os atrasos, né, desses trabalhos, né, e aí assim essa teoria da fila vem com essa ideia de gerenciar, né, para todos tá fazendo somente o necessário, entregar suas tarefas no prazo, né, e não deixar atrasar nada, tudo no tempo correto. Então essa é a ideia desse princípio. Legal? Bom, esses são os 10 princípios definidos pelo Les. Espero que vocês tenham entendido e agora eu vou estar passando a palavra para outra pessoa apresentar.
Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Miguel e eu vou estar dando sequência na apresentação, falando para vocês das funções e planejamentos dentro do LESS, falar os principais fluxos de trabalho, papéis organizacionais das equipes, etc. Bem, é, o LESS se concentra na equipe e nas funções-chave do Scrum, né? Então, o proprietário do produto Scrum, ele vai ser responsável pelo produto, é, pela visão e direção do produto, né? Então, ele vai prover, né, uma visão e direção para as outras áreas, vai mostrar quais características precisam ser priorizadas, ele precisa entender o usuário e como está o mercado, e ele também precisa dar um suporte organizacional, né, mostrando sempre uma estratégia. É, Além do Product Owner, né, o proprietário de produto, nós temos os times, né, ou melhor, as equipes de desenvolvimento do Scrum, que são responsáveis pela criação e entrega do produto. Então, aqui nós temos algumas características, né, que é a criação do produto, a entrega do produto, sempre incrementando melhorias. Eles têm que coordenar e integrar, né, fazer coordenação e integração dentro do produto. É, sempre apresentar melhorias nesse produto, esclarecer, né, as características, e o time também sempre precisa entender, né, o usuário e ter domínio do que eles estão fazendo. Aí, aqui além dos times, nós temos o Scrum Master, né, que ele vai dar um coach, né, organizacional para todas as outras áreas, e ele também sempre vai dar um suporte contínuo de melhorias, né. E uma área que o Les expande, né, é o papel do gerente, e como ele auxilia a equipe na remoção de barreiras para melhoria contínua. Aqui, né, como vocês podem ver, tem os managers, né, os gerentes. Então eles vão sempre estar decidindo, né, as estruturas e as políticas, né, do projeto, e também sempre aplicando melhorias no sistema, no desenvolvimento do sistema. Essas foram as funções, né, no LESS básico, né, somente o LESS. E agora eu vou falar algumas diferenças, né, do LESS Hugh. Então, a principal diferença é que, como vão ter muito mais times, né, como é algo maior, então vamos ter um Product Owner geral, que ele vai ser fundamental, né, para fazer a ponte entre as necessidades de negócio com as equipes técnicas, né. E vamos ter o geral e também vamos ter proprietário de produtos, né, em diversas áreas, onde eles vão ser ter um trabalho um pouco mais limitado, né, um escopo mais limitado também, porque eles vão ficar trabalhando com áreas específicas. Aqui eu coloquei um smartphone para dar um exemplo, né? No desenvolvimento de smartphone, por exemplo, o proprietário, né, do produto geral, um exemplo, ele é responsável pelo desenvolvimento desse smartphone aqui. Esse se eu não me engano, é um A21 da Samsung, não tenho certeza. Mas enfim, isso não é relevante agora. Ele é o responsável geral pelo desenvolvimento desse smartphone, e vamos ter os Product Owners específicos, né? Por exemplo, alguém vai cuidar só de câmera, alguém vai cuidar da tela, alguém da parte do hardware, né? Outra pessoa para a parte de software, e esses proprietários de produtos vão sempre ter reuniões, né, de refinamento do backlog do produto, para sempre estar alinhando se está tudo correndo bem. E o Product Owner geral, ele sempre precisa ter conhecimento do que está acontecendo, né, dentro do desenvolvimento do produto. Agora, desculpa, vou falar os principais benefícios do LES, né? Os benefícios que podem ser alcançados com o LES. Então, um deles é o custo, né? O menor custo de implementação através da implementação de práticas para as equipes que já usam o Scrum.
aqui o Product Owner, né? Então, o Product Owner que entende a estrutura e os princípios e em seguida preenche a lacuna entre o negócio e as equipes técnicas, né? E se for em maior escala, é aquilo de ter alguns Product Owners, um geral e alguns de áreas mais técnicas, né? A quantidade de pessoas, né? Ou seja, são necessárias menos pessoas para a entrega de um produto e o LES ele não adiciona exponencialmente mais funções e sobrecarga de trabalho. Isso é algo bem legal também. Aqui, outro ponto é a visão do produto. O LES ele fornece uma visão completa do produto dentro da área de foco. Então, o intuito é que todo mundo sempre tenha uma visão do que está fazendo. O contato das equipes, né? As equipes elas sempre vão estar em contato direto com o cliente e as partes interessadas do negócio. Então, sempre vão estar sabendo de atualizações, ou o que o cliente deseja, coisas mais específicas. E aqui por último, e não menos importante, né, é a melhoria contínua, que ela possibilita por meio de retrospectivas frequentes e outras reuniões, né, que são processos fundamentais do manifesto ágil. Então, por meio de sprints, né, todos vão estar sempre sabendo o que precisa ser melhorado, o que foi melhorado, as dificuldades que algumas equipes estão encontrando durante o projeto. E foi basicamente isso. Agora eu passo a palavra para a Jéssica e para Larissa, que elas vão dar continuidade no trabalho. Muito obrigado, pessoal. Bom, a gente selecionou então um estudo de caso da empresa Ericsson. Falando um pouquinho sobre esse estudo de caso, é de um programa de desenvolvimento de produto de P&D, desenvolvendo uma plataforma XaaS e um conjunto relacionado de serviços. Então, esse produto da Ericsson, ele fornece um conjunto de serviços para os clientes empresariais que o utilizam para prestar serviço para os seus clientes. Então, o objetivo da organização, que é distribuída em 5 locais em 2 continentes, era alcançar a entrega contínua, e então ela adotou o uso do LES. A gente apresenta aqui alguns dos fatores motivadores, né, que levou a essa transformação na organização. O primeiro deles é ágil como parte da estratégia corporativa. Então, o desenvolvimento ágil de software estava se tornando uma parte importante da estratégia corporativa da Ericsson, então eles perceberam a importância de incorporar isso. Um segundo motivo, uma segunda motivação, foi a insatisfação com a forma atual de trabalho. Eles utilizavam a estrutura de processo em cascata, tradicionalmente na Ericsson, e alguns dos entrevistados do artigo que a gente leu relataram que o desenvolvimento era um pouco caótico. Então, foi necessário implementar um processo um pouco mais coordenado. O terceiro motivo é a necessidade de permitir um rápido fluxo de ponta a ponta de recursos e a implementação contínua, né? O produto era lançado a cada 8 semanas e eles consideravam isso muito lento, né? E o objetivo da organização era fazer a transição para a implementação contínua. A ideia, então, era que um novo recurso pudesse ser usado como parte de do produto instantaneamente, né, quando ele estivesse pronto. E o desenvolvimento de ponta a ponta, sendo otimizado, ajudaria a organização a responder rapidamente às mudanças nos requisitos do cliente, também fornecer aos clientes uma visibilidade constante sobre o que vai vir ainda, né, quanto a esse produto. No artigo do caso de estudo da Ericsson, a gente conseguiu localizar essa tabela, que contém vários dos desafios
e as mitigações utilizadas pela organização para resolver eles ou não. Eu vou falar dos 5 principais, porque são vários, né? E um dos principais seria a resistência a mudanças. Nas primeiras tentativas de iniciar essa transformação ágil na Ericsson, que foi em 2012, não foi possível, porque houve muita resistência de várias partes, né? Porque alguns eles não queriam mudar a forma de trabalhar, e as pessoas que estavam dispostas a mudar essa forma de trabalhar, eles tinham visões diferentes de como deveria ser essa transformação, e não aceitavam outras formas, né? Mas em 2013, a equipe de liderança ela foi reorganizada e eles inseriram membros que tinham uma experiência anterior em transições ágeis, e eles foram capazes de implementar em escala real com menos resistência às mudanças, né? O segundo desafio foi a falta de treinamento ágil, que apesar de terem sido organizados os treinamentos na empresa, nem todos os funcionários quiseram participar, e como eles colocaram a participação como voluntária, então eles não houve muita aderência, né? E embora os dados apoiaram a importância do treinamento ágil dentro da empresa, a falta dele ela não foi muito priorizada pela organização. O terceiro desafio encontrado pela empresa, pela organização, foi que nem todas as equipes elas poderiam implementar qualquer tipo de recurso, porque as equipes, a meta da empresa era que essas equipes elas fossem totalmente funcionais e de componentes cruzados, para que elas pudessem implementar qualquer tipo de recurso do backlog. Mas a organização percebeu que isso talvez nunca fosse acontecer, porque a transmissão de conhecimento ia levar muito tempo. Então, essa ideia ela foi descartada, porque mesmo depois de tentar passar esse conhecimento, eles viram que a ampliação do conhecimento ela não ia ser totalmente possível pelo tamanho da organização. Um outro desafio encontrado pela organização foi quebrar o requisito em pequenas partes ou em histórias, né? Que a organização ela ainda estava aprendendo como dividir os requisitos em histórias para eles serem implementados em uma versão por uma ou duas equipes, e no nível de equipe, os entrevistados do artigo, eles acharam um desafio dividir os recursos em histórias de usuários pequenos de forma suficiente para elas serem implementadas em uma sprint de 2 semanas. Além disso, os diferentes membros da equipe, eles ainda possuíam conhecimento bastante... Eles possuíam um conhecimento muito especializado, e as equipes muitas vezes tinham que iniciar várias histórias ao mesmo tempo para que cada membro da equipe tivesse um trabalho que se adequasse às competências específicas dessa pessoa, indicando que as equipes elas trabalhavam muito para otimizar o uso dos recursos ou minimizar o tempo da inatividade desse desenvolvedor, em vez de estar otimizando o fluxo. E, embora isso conceitualmente é um problema bastante sério, ele pareceu não afetar muito a organização, e então eles não tomaram nenhuma grande ação em relação a esse desafio, né? O quinto e último desafio é o do backlog, que a empresa, a Ericsson, né, ela possuía vários backlogs diferentes em diferentes áreas, que eles geralmente gerenciavam em formato de planilha, né, ou os seus recursos e as melhorias. Então cada gerente tinha uma forma de gerenciar isso, o que era bem ia contra, né, toda a forma de transparência, e tornava impossível definir o tempo de ciclo de um único requisito e ver todo o fluxo, né, de ponta a ponta. Então a ação que foi tomada, né, nesse caso foi a construção de um backlog em 2013, e cada novo recurso e melhoria deveria ser adicionado a esse único backlog. E esse backlog ele deveria ser somente para recursos e melhorias de alto nível.
Então, aí cada equipe quebrava e poderia montar seu próprio backlog, mas alimentando esse outro backlog de alto nível, né? Mas eles acharam alguns problemas com isso também, se tornou um desafio, porque esse backlog ele era muito grande e tinha muitos itens, e o problema maior foi que na ideia original, eles queriam que qualquer equipe pudesse escolher qualquer item desse backlog. Mas isso não foi possível porque foi encontrada uma dificuldade por conta da necessidade de um conhecimento especializado. Novamente, isso se tornou um desafio para implementar um item específico, né? Então, para ajudar a resolver isso, as equipes, elas começaram a se especializar em fluxos de negócio específicos, e a ideia de ter um backlog, depois a ideia de ter um backlog baseado em fluxos de negócio funcionou melhor para a Ericsson, né? Bom, essa seriam 5 dos muitos desafios que a Ericsson encontrou na implementação do LES. Para fechar esse case, então, a gente retirou algumas lições aprendidas que constavam no artigo, né, referentes a esse estudo de caso. A primeira delas é a abordagem de transformação experimental, né, onde eles perceberam que é importante considerar o uso de uma mentalidade ágil e uma abordagem experimental para a transformação, né, da organização. A segunda lição seria a transformação stepwise, né, que seria uma abordagem de transformação gradual. Essa abordagem gradual é boa em configuração de organização complexa, né, de larga escala, onde a transformação ela ocorre durante um esforço de desenvolvimento contínuo, concentrando em um tópico principal por vez, mantendo a atenção nos tópicos de mudança mais importantes, né, da organização. A terceira lição é a intercambiabilidade limitada da equipe. Em um produto complexo, né, de larga escala, qualquer equipe multifuncional pode ser capaz de trabalhar em algum item da lista, né, de backlog, né, das tendências do produto. Em vez disso, a especialização da equipe também pode ser necessária, como a Jéssica falou ali num dos desafios, né? E a quarta e última lição é a falta de uma estrutura agile comum. Como a Jéssica mesmo apontou ali nos desafios, a organização ela separou algumas equipes de agile inicialmente, né? Não eram todas as equipes que eram ágeis. E a falta de treinamento comum, né? Porque o treinamento para o agile era aberto para a pessoa fazer ou não. Então, o fato de nem todo mundo realizar esse treinamento, né, a falta de coaching suficiente levou à falta de uma direção comum na implementação do ágil. Então, isso é uma lição que tornou-se algo a ser pensado, né? Essa falta de uma estrutura agile comum, né? Onde todos participam, onde todos aprendem, onde todos são treinados. Bom, aqui são as referências utilizadas no trabalho e o nosso grupo agradece o acompanhamento até aqui e bom fim de semestre para todos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.